Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais esse Pod From Nothing, o podcast da família tradicional brasileira. E hoje aqui, junto com a Rede Vida e trazendo todos os padres e bispos dessa congregação brasileira para a gente conversar a respeito de ética, moral, bons costumes e todas essas coisas que estão envolvidas aqui na nossa querida e amável situação familiar que nós temos. Hoje, para a gente começar, vou chamar o primeiro diácono da noite. Vamos falar com Gustavo Bardoca. Olá a todos, estamos aqui mais uma vez na aleatoriedade das aleatoriedades. Para fazer coro a esse nosso querido diácono, Pastor Lucas Pacheco. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, irmãs. Na paz de Cristo, seguimos aqui na aleatoriedade. Amém. Deus aleatório. Amém. Também temos a querida irmã, lá diretamente do nosso monastério de monge, do nosso colégio de freiras, Violeta Docinha. Ai, glória a Deus. É um prazer estar aqui com vocês essa noite para mais um... E também, nós não poderíamos deixar a nossa família aqui com a indecência de ter tantos padres e beatos e só uma irmã esposa de Cristo. E para isso chamamos então Sofia. Olá! Santa Sofia aqui, boa noite a todos. Minhas filhas foram capturadas e mortas pelo Império Romano. Agradeço. É isso aí. Agradeço, foi ótimo. Santa Sofia é padroeira do quê, Sofia? Eu não faço a menor ideia, eu só sei que, as filhas delas foram mortas pelo Império Romano. E é mais ou menos isso. E ela, cuidava dos cristãos, sabe? É meio isso que os santos fazem, Sofia. Bom, senhoras e senhores, é o seguinte, olha, eu já vou alertar vocês logo de cara, assim, que hoje eu não estou no melhor dos meus dias, assim, eu tô meio bosta hoje, na real. Porque eu tô fazendo uma pá de coisa junto, tô meio cansado, tô meio exausto. Então é assim, eu vou lançar o primeiro tópico e aí eu quero que vocês debatam, porque eu duvido que um de vocês não tenha visto esse tópico. Então, vamos conversar a respeito, já que nós estamos aqui falando de família tradicional brasileira, nós estamos aqui no seio da família de Jesus Cristo, Nosso Senhor, que nasceu sob que padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Vamos falar sobre a história da menininha que soprou a vela do bolo. Vocês viram isso? Não. A que fez cara de desdém? Exatamente. E eu já quero deixar registrado que essa risada da Violeta vai ficar gravada nos anais desse podcast também. E falar em anais, tem outra notícia legal também para abordar mais frente, né? A gente já sabe já. Então você traz a próxima. Quem que falou que não viu a Sofia? Eu também não vi. Eu... Como assim vocês não viram? Em que mundo que vocês vivem, cara? Tipo, eu já vi tantas vezes isso passando na minha timeline do Facebook que eu já até decorei os traços faciais das meninas. Pô, eu quase não entro no Facebook. Não uso. Eu vi no Insta. Eu não vou nem zoar ele, porque o Facebook também é a rede social que eu mais entro. Se for gostar de ver essas bobagens, gente, pra descansar a mente. E eu confesso que eu vi essa questão tem o quê? Tem umas 2 horas no máximo hoje. E eu ri bastante. Cara, genuíno. Eu tô enjoado de ver isso. Em resumo pra vocês, é assim, é uma filmagem caseira de uma festa de aniversário onde existem várias crianças. Eu tô falando de crianças mesmo, nos seus 5, 6 anos de idade. Uma dessas crianças, obviamente, tá fazendo aniversário, tá lá na cadeira toda feliz, pomposa, toda pulando ali, esperando o parabéns acabar para ela conseguir soprar a velhinha no bolo. No frigir dos ovos aí, na hora que o parabéns acaba, a menininha aniversariante vai soprar a vela do bolo e a outra menininha que estava do lado toma a sua frente e assopra a vela do bolo, o que dá um resultado de pura fúria na menininha aniversariante, que puxa ela pelos cabelos e bate com a cara dela na cadeira.
Isso, então vejam isso daí, porque é uma pérola da família tradicional brasileira e por isso que eu fiz essa abertura. Porque a minha pergunta pra vocês, o que eu queria discutir com vocês é: o que vocês fariam nessa situação como pais? Nossa, eu ia rir muito. Exatamente. Ai, ai. Mas pai de quem, né? Ah, cara. Eu vi um vídeo esses dias, que, tipo, era muito bom. Que era um cara, um adulto, também numa festa de aniversário, e era de um menininho, que é dois menininhos. E um deles queria muito soprar a vela do bolo. E ele tava com um prato de plástico, e ele ficava botando o prato de plástico na frente dele. Então, assim, de agora em diante, todos os aniversários eu vou ser essa pessoa, entendeu? Ele fica muito puto, né, o menininho. É muito engraçado esse vídeo também. Mas sabe o que eu queria perguntar pra vocês? É porque, assim... Da briga. Complexo. Não da briga, mas tipo assim, porque aconteceu, a menininha que não era aniversariante assoprou a vela, estragou toda a experiência do aniversário da outra menina. Eu acho, em geral, o aniversário um saco. Todos vocês sabem disso, que eu não falo o dia de aniversário, não gosto de parabéns, essas coisas todas. Mas o fato é que tinha uma experiência acontecendo. Essa outra menina veio e soprou o bolo. E eu não vi nenhum adulto censurando a menina depois de ter feito isso. E depois aconteceu eles começaram a postar uma foto da menininha que tinha chorado, da aniversariante, cortando o bolo junto com a outra menina. O que vocês acham disso, gente? Qual que é o meu ponto? O meu ponto é o seguinte: o que vocês acham dessa falta de responsabilidade da criança? Entenderam? Eu acho primeiramente que os pais, geralmente, pelo menos que eu tenho percebido, eles confundem muito. Eles tratam muito a criança como adulto quando deveria ser tratado como criança, e muito a criança como criança quando deveria ser já tratada com um pouquinho mais de responsabilidade. Principalmente que eu lembro, agora não sei se é realmente uma memória falha ou realmente é assim o vídeo, a que assoprou o bolo, ela tinha uma idade muito mais avançada que a que estava para soprar, que gritou, chorou e tudo mais aquilo. Então, na minha perspectiva, que eu percebo é a falta de saber lidar com a frustração da criança de uma maneira a não deixar ela ficar totalmente mimada e nem desresponsabilizada de tudo. Oxe. Isso foi o bem? Peter. Ah. Pensei que você tinha matado alguém. Eu acho que também vem do ritual, assim, do parabéns, sabe? Eu acho que é legal ensinar as crianças que, tipo, se não é seu aniversário, não sopre a vela, ou pelo menos sopre junto com o aniversariante, sabe? Não, sopre junto o caralho, Sofia. Tipo, o aniversário não é dela. Depende, tipo assim, Isso se ela fosse aí. irmã, O Darth uma coisa Vader assim... falou e eu não ouvi. Ele falou assim que soprar a velhinha junto é o caralho, assim, que o aniversário é da menina. Ficou todo mundo calado, eu caio. Tenho medo de falar e interromper alguém, daí eu fico esperando todo mundo falar o que tem pra falar e depois eu falo. Mas interrompe, ô Violet, faz parte, interrompe. Cara, eu acho sinceramente que tudo bem, tipo, se eu fosse mãe da menina que soprou, depois eu ia dar uma comidinha de rabo nela e falar, meu bem, não é assim, não faça isso, não seja inconveniente, sabe? Com uma linguagem que ela entendesse. Mas se eu fosse mãe da outra, eu ia, tipo, falar, ai, meu bem, acontece, vai se acostumando, porque a vida é cheia de filha da puta, tá ligado? É isso, basicamente. E falando nisso, velho, você viu a cara que a criança fez antes e depois? Ela já tava de olho na velhinha. Ela tava de olho. Foi maldade, cara. Foi maldade, velho. Foi maldade. Ela, tipo, up for no good. Tipo, Eu fico pensando qual foi o motivo da criança fazer aquilo. Porque a gente não sabe se já tinha uma briga anterior àquela festa, se eram irmãs, se eram primas, se eram apenas, sei lá, filhas de pessoas que se conheciam ali. Então a gente não sabe o contexto. Eu senti na menina que assoprou um tom de tipo assim... Bom, uma conclusão, né? De uma briguinha que tipo, aconteceu antes, tá ligado? Cara, eu acho que a menina que soprou leu toda a obra de Nietzsche e falou assim, realmente crianças nascem ruins. Nossa, crianças são cruéis, eu costumo dizer isso. Crianças são cruéis e foda-se, o Nietzsche tava certo. Eu acho que foi isso que ela falou, cara. Ela leu, sei lá... Eu acho que o ser humano é cruel e as moralidades o fazem não exercer essa crueldade. Eu acho que pra menina que teve a vela soprada foi bom, cara, porque
ela já tá aprendendo como a vida funciona, sabe? Eu acho que não adianta também você criar seu filho dando a entender pra ele que, tipo, tudo vai ser perfeito, que todo mundo vai respeitar seu espaço, porque não é assim que funciona. Então eu acho legal já ter esse choque de realidade desde cedo, porque aí já fica menos bobão, sabe? E ela aprende também a não convidar essa filha da putinha aí. Aprende também a olhar pro lado, dela, ou carregar um taco de beisebol no aniversário dela, ou pedir um taco de beisebol de presente. Mas ela foi Mas, incrível, obviamente- porque ela já pegou nos cabelos da menina, né? É Foi verdade. uma coisa muito natural, achei foda. Mas, obviamente, naturalmente, os pais que decidem quem vem à festa e quem não vem. Ah, e tem esse essa, né? bom costume de não, corta o bolinho juntinho porque eu tenho que parecer um bom pai, uma boa mãe pra todo mundo aqui. Ou não, jamais vou deixar de chamar a menininha porque eu tenho que mostrar exemplo de comunidade. Meio que afeta isso. Hoje já senti isso também. Eu acho que Todos os pais nós. meio que sabiam que as duas tinham uma rinhazinha e queria ver rinha de criança, tá ligado? Rinha de criança, briga. Dá pra ver depois, tipo assim, a menininha apanha, né, a que soprou, e tipo, ela não chora, não fala nada, tipo assim, valeu a pena. Pra ela tá assim, não, tô apanhando, mas valeu a pena. Valeu porque ela tem um impulso. Você percebe ali que ela olha a menina feliz pra soprar o bolo, ela para um momento, vai e fala, não, vou apanhar. Apanhar vale a pena. E assopra. Apanhar rindo, né? Eu me identifiquei muito com isso. É bem isso que estão falando mesmo. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, ela sustentará. Sofia, você conhece o Santíssimo Pauco, né? Segura na mão de Deus. Ou não? Você nunca viu? Já. Então, muito bom. O funkão segura a mão de Deus depois. Nossa. É uma igreja que eu não Ah. sei se tem aqui em São Paulo, se tem em Minas, mas em Brasília tinha, que chama Sara Nossa Terra. Já ouviu falar? Não me é estranho. É uma igreja que eu achava sensacional, obviamente. Ficava puto porque era embaixo da minha casa e era a barulheira do demônio. Mas eu achava sensacional as paródias que elas faziam, tipo, de uns funk pesadão, proibidão, pra uma questão religiosa. Era sensacional. Depois vocês procuram no YouTube que deve ter a roda, mas é bem, bem legal. Proibidão pro capetão, tipo assim. Alô, quem sou eu? Inês Brasil? Nossa. Bardoca. Enfim, vamos falar então da menininha. É complicado, porque eu não vi essa questão de forçar as duas a cortarem o bolo juntos. Mas o que isso acaba ensinando pra uma pseudo-pessoa, pessoa em crescimento, que como é que ela tem que lidar com os problemas com pessoas que causam mal a ela? Dando a mãozinha e sem perdoando e se ferrando a vida inteira com isso? Será que alguma coisa do gênero pode ser ensinada com uma questão tão feita pelos pais a ela ser feita? Alguma coisa vai ser apreendida, né? No caso, tipo, tô me fudendo, mas acontece, vou deixar me fuder mesmo, que mandaram eu aceitar o pessoal me ferrar, então. Isso, então essa criança talvez daqui a pouco vai levar um soco do namorado e continuar com o namorado, porque tudo bem, acontece? Pode acontecer. Não, então, mas aí É a se meta. os pais repreendem a menina que aniversariante, no caso, por ter batido na outra, aí eu acho errado. Porque a outra mereceu, tá ligado? Então, tipo. As duas. Mas eu vi que meio que as duas se resolveram ali. Então acho que os pais deviam só. Será que se resolveram? Porque eu fico me perguntando, porque eu fico lembrando de como é que eu era pequeno, né? E a criança, ela não tem esse dom de perdão, dom bem entre aspas, tá? Então, tão enraizado como a gente tem por questões sociais. Então, não sei. Principalmente quando é ligado a já uma questão anterior ali ao acontecimento. Mas por que se resolver depende necessariamente de perdoar? No seu ponto de vista? Porque depende como você encara o perdão. Existe o perdão que a maioria das pessoas entendem que o perdoar é aceitar, concordar. Existe um perdão que eu levo muito da ACT, que é uma linha terapêutica, que é a aceitação do que aconteceu, aceitar que acontecem as questões, mas não quer dizer concordar, não quer dizer você amar o que o outro fez, não quer dizer você querer estar com o outro. Perdoar é você deixar de sentir aquele rancor e apenas desprezar o que foi feito de uma maneira neutra, digamos assim, que não te prejudique. Não, mas eu acho que
que a menina, eu acho que nessa idade, eu não sei, né? Não entendo nada de, tipo, de como uma criança nessa idade pensa, até porque eu não lembro de como eu pensava nessa época. Mas eu acho que, tipo, se até pra gente, que já é adulta, é difícil aceitar e, tipo, bola pra frente, imagina pra uma criança. Só que no final das contas, eu acho que como ela descarregou a raiva ali batendo na menina, eu acho que isso acabou acontecendo, sabe? Tipo, não sei também, depende. Se a criança for rancorosa, aí é outra coisa, né? Eu não sei. Eu não sei, Vocês porque acham? ela gritou, depois ela pegou o cabelo, bateu com a menina no cabelo, gritou de novo pra chamar alguém maior pra talvez dar um dano maior, porque ela não percebeu que o dano que ela causava na pessoa era o que ela realmente queria causar. Ah, sim. É. Porque a menina outra não chorou, não fez nenhuma amostra que realmente foi uma dor, entendeu? Então talvez foi uma frustração ainda maior, sabe? É pior, né? Verdade. Sabe quando você grita com uma pessoa, você grita, seu nananã, sua nananã, e despeja tudo, aí a pessoa olha pra você assim e fala, acabou? Aham. Já acabou, Jéssica? É praticamente isso. Sim. Talvez a menina aniversariante tenha ficado aí com umas cicatrizes emocionais aí pra serem tratadas futuramente depois dessa situação. Mas talvez não, tá ligado? Eu acho que isso depende muito dos pais também, de darem esse auxílio, de chegar e conversar depois e falar, olha, aconteceu ali e tal, mas ela tá errada, mas assim, esse tipo de coisa acontece na vida e por mais que esteja certo você reagir, nem sempre você vai poder, sei lá, tipo, acabar com a pessoa, sabe? Às vezes você vai ter só que ignorar. Mas eu não sei se ela teria inteligência emocional pra entender isso com essa idade também. Então, sei lá. Tem uma coisa que eu aprendi no decorrer dos estudos que eu tive, no decorrer da vivência em clínica também, de conversa com os outros profissionais, profissionais que lidam diretamente com infantos juvenis e pessoal mais infantil também, é que não importa o que você faça, a sua criança vai sair traumatizada de qualquer forma. Oh, Será? yes. Eita. Yes. Porque ou é traumatizado por uma coisa ou por outra. O trauma, ele faz parte. A gente vê muito como uma coisa apenas negativa, mas não é. O trauma, ele mostra bastante do que a nossa personalidade vai sendo construída, do que a gente gosta, do que a gente desgosta. E, obviamente, muita coisa que a criança interpreta, a gente não tem controle nenhum. E eu volto a falar, o controle é um dos maiores fetiches do ser humano. Controlar Sim. tudo e a todos. Não dá. O problema do controle paterno e materno, de um jeito muito forçado, é porque eles esquecem que a criança é um indivíduo e eles projetam que eles gostariam de ser e se fosse considerado de pequeno na criança. Isso também é algo prejudicial. Então, Sim. não há pra onde correr. Por isso que é sempre melhor pegar essa criança e levar para um profissional. E o que você acha de traumas? Eu não sei necessariamente. Agora eu não sei se trauma é a palavra. Mas o que você acha de traumas que acontecem muitos anos depois, que são percebidos muitos anos depois do que aconteceu de fato? Por exemplo, uma criança que foi abusada e aí depois de, sei lá, 25 anos, 20 anos, não sei, ela cai na real que realmente ela foi abusada e aquilo aí sim começa, tipo, a machucar e, enfim, a criar uma cicatriz muito profunda. O que você acha disso? Isso é uma questão muito, mas muito delicada de se tocar. Por quê? Porque toda memória, ela é falsa. Quer dizer que não aconteceu? Não. Quer dizer que toda memória ela é fragmentada por uma questão de gasto energético e também pela questão da síntese que a gente tem que criar. E a gente acaba, quando a gente retorna essas memórias, toda vez que a gente relembra de alguma questão, a gente enviesa cada vez mais essa memória. O que quer dizer? Quer dizer que a gente manipula os fatos. Então, acontece muito em clínica, a criança ouvir o que as pessoas falam, assim, de repente, pensar que ela foi abusada e, de repente, a mãe ou o pai apenas estava limpando o bumbum dela. Acontece também que, de fato, aconteceu um abuso. Por isso que tem que ser percebido desde sempre, tem que ter um acompanhamento de pessoas que conseguem perceber essas nuances, que há uma mudança, né? A criança, ela começa a ficar mais sexualizada, ou então ela começa a ficar mais
encolhida em si. Então existem várias questões que dá para perceber e desconfiar também. É complicado essa questão de relembrar a infância através do que alguém disse, porque a gente pode reinterpretar algo de uma forma totalmente errada. Não, Lucas, mas eu tô falando no sentido de, tipo assim, aconteceu e é uma memória. Não é porque alguém disse. Aconteceu e é uma memória clara. Só que naquela época a criança não tinha entendimento, mas o que aconteceu de fato. Só que ela foi entender, depois de muitos anos, que realmente aquilo foi um abuso, foi uma coisa que não devia ter acontecido. Só que esse entendimento causa essa dor tardia, de repente. Tipo, o que você acha disso, no sentido de repente, como que os pais deveriam lidar com os filhos para evitar que esse tipo de coisa aconteça? Existe alguma possibilidade ou você acha que realmente não tem como? Depende da criança se abrir e falar e tal. É muito Eu não complexo entendi muito também. bem a sua pergunta, porque ela foi em vários aspectos ali. Você está falando de uma pessoa de 20 e poucos anos relembrar de algo e perceber que foi uma coisa, um abuso, é isso? Sim, e aí eu quero saber o que os pais poderiam ter feito antes, quando era realmente uma criança ou um adolescente, enfim, pra tentar descobrir ou pra tentar estar ali do lado, não sei, pra entender se aconteceu alguma coisa e evitar que isso se tornasse um trauma tardio, de repente, naquele adulto. Sim. Ou se você acha que não tem como fazer isso realmente, que tipo, é uma coisa que depende única e exclusivamente da criança. Não, imagina, existem formas de você precaver, obviamente nada é 100% exato, nada na vida a gente consegue 100%, mas existem algumas formas de você perceber mudanças repentinas de ações da criança, assim por diante. Por isso que é sempre necessário, quem é pai, quem é mãe, sempre primeiro conversar e procurar ler ao máximo sobre como lidar com crianças, porque a precaução, a percepção, o olhar mais vidrado no quesito de estar focado nessas nuances pequenas que são modificadas, são exatamente necessárias para não deixar um abuso se prolongar, para perceber se esse abuso de repente está dentro de casa, se está numa casa ao lado, se está num, sei lá, alguém familiar ou então na escola, porque isso é muito. Por isso que a maioria das questões que são percebidas, ou seja, das crianças, geralmente vem da escola. Porque os pais mesmos, eles não são instruídos para entender isso. Tem muita coisa que eles vão entender como normal. Eles costumam dar aquele viés da dúvida para a criança, já acha que sempre a criança está mentindo, está inventando, está indo para o lado lúdico. Então, a melhor coisa que tem que fazer é realmente procurar se informar com fontes realmente de pessoas que são profissionais na área, né? Agora, eu sei que quando mais velho, quando a gente percebe que foi uma coisa assim, a gente também a gente tende a querer julgar todo mundo, né? Porque a gente tende a querer sofrer menos e querer botar culpa em todo mundo. Se minha mãe tivesse percebido, se meu pai tivesse percebido, se eu tivesse, ou a culpa em alguém. E é totalmente natural isso acontecer porque a gente se vê de uma forma prepotente, ou seja, impotente. Porque a gente começa a se olhar e falar, cara, como é que eu não consigo mudar nada agora? Como é que eu fui abusado? Como é que foi assim? Começa a criar uma raiva junto com uma ansiedade, com uma série de outras emoções de teor negativo, e a gente começa a realmente cultuar aquela ideia. Por isso que eu falo do perdão, justamente por isso, porque uma vez que a gente entende, e eu sei que não é fácil, não é um processo fácil, a gente entende que as pessoas também erram, que as pessoas às vezes não tinham essa instrução que a gente tem, não tinham o estudo que a gente tem, não tinha percepção. Caramba, a gente está no século XXI. Será que um pai, uma mãe do século, sei lá, XIV, então do século passado, conseguiria perceber tanto como a gente consegue perceber hoje, teria acesso a tantas informações como hoje? Acessibilidade a um psicólogo, de repente na cidade onde eles moravam, será que tinha? Será que era bom? Porque a psicologia ela foi se transformando depois com o tempo. A psiquiatria, então, se a gente fosse olhar no século ali do século XVIII, por exemplo, a homossexualidade era tida como patologia. Então, será que isso também não conta? Será que o que a gente sabe também não conta? Então, todas essas questões, elas liberam uma certa empatia de que a gente não precisa concordar com essas pessoas, se é que fizeram alguma coisa, mas faz com que a gente diminua essa emoção que nos
a gente fica ruminando e isso nos faz ter um problema tanto psicológico como social e assim por diante. Tudo isso vai depender do que os pais acham que é certo e conseguem fazer, né? Sim. Você percebe, você vê sei lá, isso aconteceu já várias vezes. O pai abusava da filha, aí a filha criava coragem, conta pra mãe, a mãe extremamente religiosa, que foi com medo de toda a pessoa ao redor não gostar, o que ela faz? Ela acaba matando a filha para não se desvincular do pai, porque talvez separar é uma questão ruim em vista da igreja, assim por diante. Então a gente tem que entender, sempre quando a gente for olhar uma questão, a gente tem que entender o contexto e fazer uma digressão da onde aquela pessoa chegou ali. Pra gente com certeza conseguir entender aquilo. Minimamente, pelo menos. A grande questão, eu tava ouvindo vocês, mas eu não tava participando, mas tava ouvindo. Tem algumas coisas que eu queria levantar que eu acho que talvez sejam interessantes. A primeira delas é que a gente tem um déficit aí que acho que nunca vai ser preenchido, né? A gente nunca vai conseguir saber efetivamente todas as melhores ações a serem tomadas em todos os grandes escopos da situação de uma criança ou de um adulto. Quer dizer que tipo, a gente pode especular aqui o quanto a gente quiser, mas não dá pra saber se deixar a menininha bater na outra foi a melhor posição, se interromper seria melhor. Mas acho que eles não deixaram, né? Eles não deixaram elas se baterem por um tempo. Deixaram. Não, o menino tá completamente certo, segue lá, vai na fé. Pelo que eu vi, eu não achei que eles deixaram, não. Eu acho que eles deixaram porque depois que ela bateu na umas menina... 3 vezes. Exato. Depois que ela bateu a primeira vez, eles podiam ter tirado a outra de perto. E eles deixaram ela lá. Não só bateu, como a menina pegou o cabelo da outra e quase enfiou a cara dela na cadeira, velho. Mas isso foi a primeira coisa que aconteceu. Sim. Mas depois se repetiu. Bom, enfim. Sim. A grande situação que eu quero levantar é que, assim, a gente fica colocando várias teorias que eu acho que são muito legais, mas não dá pra saber o que é a melhor situação, a melhor coisa a fazer. Né? Eu, se tivesse naquela festa, naquele momento, não importa nem se era filha minha ou se era filha de outra pessoa. Eu ia interferir naquela situação e ia xingar muito a menina que soprou a vela. Porque não é a vez dela, saca? É uma convenção social que a gente tá fazendo aqui, que é essa festa de aniversário, e tem que respeitar essas convenções se você quer viver nessa sociedade. Nessa sociedade que eu tô falando, na sociedade que tava acontecendo a coisa ali. Então, tipo, sim, eu teria muito aloprado essa menina de algum jeito, dado um... E se o pai ou a mãe dela viesse falar comigo, eu provavelmente ia brigar com o pai e a mãe também. Exatamente isso. Tio Nino, mas você tá tão bravo. Mas o tio Nino é porque... Cara. Mas você Eu percebe, sei, Lino, que você tá transferindo pra criança justamente o valor que você tem? É justamente por isso, a família é o melhor método de reprodução de atitudes, pensamentos e ações. Justamente na verdade, por isso... não é um valor meu, não, cara. O meu valor nem seria ter uma festa de aniversário. Eu acho que lá completamente... Não, mas aí está então. Tipo... Mas aí você está indo de acordo com o pressuposto, obviamente. Se a gente for olhar, como é que eu faria uma festa, etc. Mas se você já tivesse feito a festa, como é que você agiria? Você agiria assim, então? Você ir lá e fazer o que você acabou de fazer? De falar, quer dizer? Na real, se eu tivesse naquele contexto, sim. Se você fosse a mãe... o pai dela... Se eu fosse a mãe dela, naquela situação, naquele contexto que estava acontecendo aquele negócio, provavelmente eu diria sim. Dado tudo que eu vi no vídeo. Agora você vai falar assim, Nino, se fosse você, no seu contexto, você faria? Não, primeiro porque eu não daria uma festa de aniversário. Segundo porque as pessoas que eu conheço são educadas. Então, tipo, isso não aconteceria, entendeu? Mas não, tá olhando as outras criança. Questões. Mas o que eu quero falar é, a família é sim a melhor forma de você passar adiante valores e etc. Por isso que as pessoas geralmente quando querem buscar algum tipo de revolução, como o cristianismo já fez lá no início, fala que esquece tua família e vamos aqui comigo. Por quê? Porque não querem que essas pessoas reproduzam os valores que elas aprenderam, quer que destrua todos esses valores e reconstrua a partir do paradigma agora novo. Por isso que lá no início o cristianismo ele influenciava você a desfazer da sua família para seguir, seja quem for lá,
na época, os discípulos, enfim, e agora eles falam da família tradicional brasileira. Por quê? Porque o cristianismo está enraizado na família tradicional brasileira. Por isso que agora eles defendem o quê? A família, para reprodução ponto, da mesma coisa. Meu ponto que o que você falou do início é justamente isso. As pessoas, elas não existe uma questão exata de como será a melhor. Por quê? Porque quando a gente fala melhor ação, a gente pressupõe já de algum valor, a gente pressupõe já de algum lugar social, de alguma ideia já alocada ali. Então, quando você já sabe daquilo, você apenas vai replicar aquilo que para você é melhor. Então, é impossível de saber qual vai ser dali, então, todos os resultados, todas as ações depois da sua ação ali. Sim, sim, os traumas que vai gerar. Você não sabe qual é o melhor trauma a ser gerado, é verdade. Exatamente. Por isso que a gente fala, essa questão que a gente já sabe, então, que existem certas questões que podem causar o mal à criança dentro de uma sociedade, essas chamadas castrações ou ensinamentos podados dessa liberdade que a criança tem, né? Segundo o filósofo Byung-Chul Han, ele fala justamente essa questão, que a criança ela é a mais idiota possível dentro do contexto dele, porque o idiota é justamente aquilo, fora de uma castração em si, fora de algum valor social, e justamente a gente vai podando aquela criança para que ela não sofra tanto assim na sociedade, e consequentemente isso vão criar traumas, porque a sociedade que a gente ensina ela a viver, ela muda com o tempo, né? Então os valores que nossos pais nos ensinaram, hoje a gente tem que modificar vários deles, por questões da sociedade também mudar. E essas tensões entre as emoções que eu criei perante certas atitudes, certas ações, elas que entram em tensão justamente com a nossa atualidade agora. E isso já é uma geração de trauma, que é uma frustração, eu quero mudar, mas eu não consigo, e assim por diante. Gente, só pra a gente já tá 40 minutos discutindo o mesmo assunto, vamos continuar no mesmo assunto, mas abrir um tópico novo dentro desse mesmo subject. Aguenta aí. Eu pensei tipo... Fala, Sofia. Eu fiquei pensando desde o início. Eu fiquei pensando desde o início, mas eu não sei tão relevante, mas eu fiquei pensando sobre questão de gênero. Tipo, eu não acho que se fossem 2 meninos, também os pais iam deixar eles simplesmente saírem na porrada. Mas eu fiquei pensando, tipo assim, nessa coisa de, menino briga mesmo, sabe? Também tem isso, que é uma... Fala. Eu não sei se é mais chocante, saca? Que sejam meninas se batendo. O que eu queria falar com vocês, abrir esse novo tópico, a gente pode até colocar a questão da Sofia, mas assim, saiu nas mídias agora, já tem uma semaninha, a notícia de que o Fábio Porchat falou numa entrevista de que ele não queria ter filho porque crianças para ele são um inferno. E aí, né, o Tribunal de Bons Costumes da Internet começou a destruir o cara por causa disso. E piorou quando ele apareceu na campanha do Criança Esperança. Porque começaram a falar que era hipocrisia o cara falar que criança era um inferno e ao mesmo tempo apoiar uma causa da Criança Esperança. Eu queria saber qual a opinião de vocês sobre isso. Sei lá, eu acho nada a ver. Tipo assim, o cara tem a opinião dele, não gosta muito de criança. Tipo assim, tudo bem. Mas ele apoiar uma causa, porque, enfim, ele pode não gostar de crianças, mas existem crianças carentes no mundo e ele querer apoiar essa causa, tipo, parece ser uma conexão muito óbvia, mas pra mim não é a mesma coisa. É igual eu falar que... por exemplo, eu até ajudar pessoas que moram na rua, enfim, mas não querer trazer um morador de rua pra morar comigo. Tipo... Gente, mas eu não tô vendo lógica na questão de... Como é que foi a frase, Nino, que ele falou? Que ele não queria ter filho porque ele acha crianças um inferno. Ele falou, Porchat, não quero ter um filho porque eu, Porchat, acho crianças um inferno. Ele deve ter falado, então, de brincadeira do jeito dele, né? Inferno também não quer dizer odiar crianças. Quer dizer que talvez
possa ser, dentro da interpretação que a gente pode ter, as crianças podem causar a ele, dentro do contexto social dele, talvez dentro de casa ou dentro de família, um mal-estar. Isso não quer dizer que você também não possa lutar por uma causa que tem a ver a criança. Como assim? Não tem o menor sentido essa... As pessoas confundem muito. Tipo, dá pra entender porque as pessoas ficam putas, mas acho que discordamos. Eu não consigo entender porque as crianças ficam putas, porque as pessoas ficam putas não, Sofia. Também porque, não. tipo, qual que é o problema, cara? Eu falo que eu entendo, assim, que são a coisa social de, tipo assim, principalmente vida profissional, né? Como o Fábio Porchat, ele é conhecido, ele é famoso pelo trabalho dele. Tipo, essas concordâncias, sabe? Essa coisa perfeitinha desse mundo, assim, de plástico, sabe? Então, tipo, eu entendo que certas pessoas podem pensar isso, mas discordo. A sociedade, fora que a sociedade acredita que você tem, a maioria das pessoas acredita que você tem que ter filhos. Você nasceu pra crescer, se desenvolver, se reproduzir, envelhecer e morrer. Principalmente mulher. Se você é mulher e você chega, sei lá, nos seus 30 e poucos anos e você não tem filho, a reação da sociedade é tipo assim, você é uma máquina reprodutora e não quer se reproduzir? Não entendi, tá ligado? Quando que você vai ter filho? Se vocês soubessem o tanto de mulheres que após ter o filho vão pra terapia porque elas começam a se julgar porque elas não sentem o amor que deveria sentir, vocês iam ficar impressionados. Claro, culpa da sociedade. Ela fala assim, cara, eu acabei de dar à luz a uma coisa que ela molenga, ela não reage pra mim, ela reage pra tudo quanto é lugar, ela só morde meu peito. Como é que eu vou gostar disso aqui? Como é que eu consigo gostar disso aqui? Eu tenho que gostar, eu sou a mãe. Então isso já é um ponto já gigantesco já dentro de clínica para perceber. A maternidade tida como ideal pela sociedade. Porque a gente sabe, não é essa coisa muito boa aí não, jamais é. E tipo, velho, você não gosta de criança no contexto pessoal, mas você quer ajudar crianças mesmo assim, cara, doido pra caralho, sabe? Eu acho que a primeira coisa que... Fala. Fala, Rino. Eu acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que ver num discurso desse é que a pessoa que tá usando esse discurso, ela é burra. Eu não sei se tem outra palavra pra isso. Porque assim, e burra aqui como doença social, como doente. Ele é doente socialmente falando, saca? Porque assim, são duas esferas completamente diferentes, que não tem comparação. Eu falar que eu não quero ter filhos porque eu acho criança um inferno, não me obriga a negar a realidade do país, onde a gente tem sei lá quantos milhões de pessoas, quantas mil crianças em orfanatos e jogadas na rua. Eu acho que são assuntos completamente diferentes. Eu, por exemplo, não gosto de criança, eu não tenho nenhuma preferência por criança, eu dou graças a Deus que minha filha chegou na adolescência, porque agora finalmente a gente consegue ter algum tipo de identificação um com o outro. Eu não teria filho de novo, eu tô louco pra fazer ligadura de trompas, pra não ter filho. Porque eu também não gosto de criança. Entretanto, eu não consigo com isso. Eu apoio, inclusive, projetos de apoio à criança. Eu contribuo com um projeto aqui em São Paulo, né, que dá apoio às crianças, que a minha Bibbles, inclusive, ia nesse projeto. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Segunda questão não tem problema você não gostar de criança. Sabe, tipo... Cara, criança realmente é um pé no saco, velho. Né, tipo... É claro, também não gostar de criança não quer dizer que você vai sair por aí maltratando criança. Brigando, batendo, se murrando, proibindo de entrar no shopping e de estar no mesmo ambiente que você. São coisas também diferentes. Ou seja, o que eu quero apontar é que existe uma série de minúcias aqui que precisariam ser avaliadas individualmente e que elas são colocadas no mesmo pacote. Daqui a pouco vamos começar a falar que o Porchat, ou eu, né, porque acabei de falar que também não gosto de criança, sou abortista. E também, aqui tem outra coisa. Eu sou super a favor do aborto. Outro assunto. Eu sou super a favor do aborto, o que não quer dizer que eu abortaria. Até porque eu não tenho útero. Entende? Tipo... o que eu queria trazer, eu acho que a maior discussão que eu quero trazer aqui pra vocês é
por que a gente tem tanta dificuldade em separar os assuntos? Ou melhor ainda, por que a gente tem tanta facilidade em colocar assuntos diferentes no mesmo pacote? Sim, as pessoas não entendem que, tipo, não é porque você não quer ter a responsabilidade de criar e educar, né, um ser humano, que você necessariamente é um monstro que vai sair por aí torturando crianças ou desprezando se vê alguma, de repente, passando necessidade. As pessoas confundem muito as coisas, porque é complicado o pessoal querer sair da zona de conforto para pensar e entender as coisas, né? Voltando a falar do Byung-Chul Han, vocês estão me ouvindo? Que é Byung-Chul Han? Uhum. Sim. É um filósofo, na verdade ele é sul-coreano, mas ele dá aula lá na universidade alemã, não sei exatamente qual. Ele escreve um livro sobre psicopolítica que é sensacional, ele vai abordar justamente essas questões, porque diferente do que era a biopolítica de... Eu acho que a gente tava falando de sul-coreano e o cara acabou morrendo por causa disso. Meus pêsames, Ô, né? gente! Paz. Não entendi. Descansa em paz, Lucas Pacheco. Mas assim, na real eu também gosto muito do Han, viu? Eu gosto mais de uma abordagem que ele tem a respeito da sociedade. Eu tava lendo um livro há pouco tempo atrás sobre a sociedade do cansaço, eu fiz até uma série de vídeos sobre isso, que ele fala o quanto é prejudicial o fato da gente estar tentando performar, mesmo nas nossas áreas de descanso, né? Então a gente não cozinha porque tem prazer, a gente tem prazer em cozinhar e vai ter que fazer uma faculdade de gastronomia para, enfim. Mas voltando ao assunto. Sabe o que eu queria saber, gente? A gente tem aqui o podcast, a gente fala uma série de coisas, aborda uma série de assuntos, e a gente fala mal de todo mundo, o que é muito legal. Só que eu não queria que a gente ficasse com uma imagem de velhinha que fica falando mal das pessoas no portão, sabe? Como é que vocês acham que a gente pode atuar pra mudar isso? Eu não acho que a gente fala mal de todo mundo. Ah, fala assim. Eu acho que a gente falou no último podcast, mas eu não acho que a gente fica falando mal de todo mundo. Que, acho aliás, que só analisa. uma vírgula, esse comportamento todo que a gente falando aqui é muito característico do velho lá. Viu? É porque eu não tava aqui. Ah, Eu sou é a característico parte bondosa. dele. É característico dele analisar situações e tentar entender por que as coisas acontecem? Não. É característica dele a coisa de você falar assim, eu não gosto de criança, não gosto eu não quero ter filhos porque eu acho que criança é um inferno, e você ligar ao mesmo tempo isso na história de você não poder fazer caridade para criança porque é hipocrisia, e ao mesmo tempo você ser taxado de abortista e ele colocar tudo no mesmo pacote só. Nossa, caiu legal, né, gente? Caiu. Oi, Caiu, Lucas, cara. Você começou a falar da Sul-Coreia aí e morreu. Morri a partir daí. silenciar. Nossa, Não, eu você fiz parou no mó Foucault. discurso aqui, legal. Onde eu parei de falar? No Eu só Foucault. citei Foucault. na biopolítica. Você falou que diferente de Foucault, esse cara aí, porque o bom, Foucault, bem... Byung-Chul Han. O Foucault, ele falava da biopolítica sendo que o poder era exercido através de corpos dóceis, ou seja, as pessoas elas tinham que ser cada vez mais dóceis para trabalhar na fábrica, para dar aquela questão mais manual. Já a psicopolítica trazida desse conceito, que é uma questão mais ligada para o século XXI, é justamente o contrário. Então, ao invés da restrição, eles dão a ampliação do próprio indivíduo, ou seja, eles fazem com que as pessoas queiram cada vez expor mais opinião e vai expondo opinião. E, consequentemente, em expor opinião sobre tudo, até sobre o que eles nunca estudaram na vida, existem aquela conexão com outras pessoas que também estão expondo a mesma opinião e se formam aquelas bolhas. Qual é o problema dessas bolhas? Ao você começar a falar essas questões cada vez mais, outras pessoas vão repetindo justamente aquela mesma questão que você está repetindo. E aí funciona basicamente o que aconteceu com Narciso, né? No mito de Narciso, já junto à ninfa Eros, que o Eros não, a ninfa Eco, porque o Narciso ele repetia pro lago, eu te amo, e a Eco repetia, eu te amo, e o Narciso pensava que era o reflexo falando para ele, e a cada vez mais acreditava que aquela opinião dele, aquela vontade de se expressar era certa, e cada vez mais certa, se fechando nessa bolha. Essas pessoas que se fecham nessas bolhas, elas começam a achar que a própria verdade ela é 100% exata, 100% correta, melhor que de todo mundo, e acabam então tentando coagir todas as outras pessoas, anular essas outras pessoas, o que causa um problema social assim gigantesco, né? Porque você não começa a viver nessa bolha e não querer mais que as outras pessoas exponham opinião sempre que seja diferente da sua, e isso trazendo cada vez mais uma alienação patológica.
Sim, concordo. Bardoca. Salve pros nossos espectadores que estão aí se alienando com a gente. Aliás, Sofia, deixa eu te falar um negócio, Sofia. É o seguinte, a gente descobriu na semana passada que você não pode faltar nas gravações desse podcast. Por quê, gente? Porque O que você aconteceu? resolveu sumir ontem. Primeiro que todo mundo ficou mega preocupado com você, então a gente não conseguia raciocinar direito, porque você estava na mente de todo mundo. E segundo Não. lugar, porque você é a coisa boa desse podcast, entendeu? É a parte O bondosa. resto aqui é só chorume, velho. Você tá vendo, Nino? É verdade. Nino, você percebe que só foi ela chegou, eu comecei a dar referência de novo? Rapaz. Então, eu tô falando. Você tá dando referência, a Violet tá concordando com você, eu também não tô brigando, não tô me exaltando, a gente não falou do velho nenhuma vez, o Bardoca tá quieto como sempre. Ou Imagina. seja, Imagina a só Sophie- você. A Sophie é o pilar central da consciência deste podcast, cara. Exatamente. Oh. Ah, Rogai é. por Sofia, nós, né? Santíssima Sofia. Oh. A gente falou no começo, né, da Santa Sofia, mas olha aí, ó. É nítida a diferença. O pessoal que está aqui assistindo a este podcast, convido vocês a retornarem uma semana, verem o podcast anterior, que inclusive tá com a gostosíssima Violet de thumbnail ali, aquela bocona dela. Deem uma olhada naquele podcast, vê como a gente se comporta. Agora, voltem a esse podcast aqui, que inclusive eu vou repetir a foto da Sofia em homenagem a ela. Eu colocaria a Bardoca, mas a Sofia tá merecendo. E vejam a diferença. Não, sem a Sofia aqui, a gente é tipo o fundão da Quinta B. Só isso. O Nino não errou o nome da Violet. Pode crer. Porque, inclusive, eu errava o nome da Violet, chamava ela de quê? De Sofia. Sophie. Oh, é saudade. Sim. É saudade. E ninguém ainda evocou a imaginação. Pode crer. Ninguém ainda evocou a imaginação, cara. Que Você sabe o imaginação. que é pior? Ô, Lucas, eu fui atrás dessa frase depois, né? Porque tudo isso, essa questão da imaginação, se baseou numa frase que Einstein teria dito. Que entre a ciência e a imaginação, a imaginação é mais importante. Aí, eu fui atrás dessa frase. E, na verdade, a frase é que entre a razão e a imaginação, para a ciência, a imaginação é mais importante. Porque é com a Com imaginação, certeza. dentro da ciência, que você vai buscar as respostas que ainda não foram encontradas. E aí depois Com você traz isso para a certeza. razão. Então, tipo, nem isso estava certo, cara. Então, cara, olha, eu não vou falar Tava nada. super incompleto, porque- na verdade, né? mas sabe o que é isso, cara? Que você mais usar. Sabe o que é isso? É lógica pastoral, tá ligado? Você lê, você tem a Bíblia inteira, mas você separa um versículo da Bíblia que vai concordar com aquilo que você fala, independentemente do contexto onde está sendo dito. Uhum. É lógica pastoral, assim. O E Lucas é muito bom. partindo do pressuposto que você vai interpretar aquilo ali de uma forma correta, né? Porque geralmente não é o que acontece. Pois é, que foi o que aconteceu nesse Então, caso da a Bíblia é imaginação. correta também, né? Mas enfim, não vamos estragar a coisa não. A Sofia tá aqui, com toda essa fofurice Ó. dela. Pô, cara, eu fiquei calado dessa vez porque eu tava ouvindo vocês falarem e tudo mais. O Lucas fala o monólogo, eu fico prestando atenção, babando, tipo assim, informação. E Você fica babando porque o Lucas é um gostoso, fala sério. também, mas enfim. Mas eu tava lembrando uma coisa que a Laísa diz, né? Eu concordo muito com ela sobre voltando à parte das crianças e tudo mais, né? E questão de aborto também. Só que não tanto no aborto, mas tanto assim, mais na parte de. Já tem criança demais nesse mundão mesmo, abandonada, sem pai, sem mãe, sem ninguém, assim, largada na rua ou num abrigo, né? E ela diz que é muito egoísmo você querer ter uma criança própria, sendo que tem 1 milhão. Não falo 1 milhão, né? Falo 1 milhão, que é muito. 1 milhão de crianças aí precisando de um lar, precisando de cuidado de verdade, e você quer ter uma própria, né? Ela acha isso muito egoísmo. Eu concordo muito com ela com isso. Se a gente for ter um filho de verdade, a gente vai adotar um filho em vez de ter um filho. Gente, mas olha, eu falo, porque isso agora tá me lembrando muito
o discurso do meu ex. E ele falava assim pra mim, não, porque eu quero muito ter um filho. E como eu sou muito de questionar as coisas, eu sempre questionava ele, tá bom, mas por quê? Por que você quer ter um filho, tá ligado? E ele falava assim, porque eu quero deixar o meu material genético nesse mundo, Ele não falava desse jeito, né? Ele falava que queria, sei lá, deixar o sangue dele aqui, ter uma linhagem, não sei o quê. E eu acho isso tão arcaico, tão antiquado, tá ligado? Porque não tem nada a ver. Quem quer dar amor pra uma criança, que de fato quer, né, criar um ser humano, enfim, não precisa ser do próprio sangue, ter as próprias características. Eu acho que isso é um pouco de... Não sei, talvez o Lucas saiba dizer o que seria isso, porque eu não lembro exatamente a palavra, mas é muito aquele negócio de querer se ver em outro ser humano, sabe? O Lucas vai falar assim, mas isso daí é economia de energia da nossa mente. Nossa mente pegou ideais medievais e porque a gente precisa economizar energia, a gente acaba aceitando ideias que vêm colocadas em nossa mente. Matou. Rapaz, assim, você tentou imitar o Silvio Santos. Entendi. Não, eu tentei imitar você. Puta que pariu, ainda bem que você é magro, não é ator, menino. Pelo amor de Deus. Ainda bem que é a Tracy que faz a... Como é que fala? Cara, não adianta você vir com a de Omni, cara. Era assim que você ia falar. Ele tá reclamando a de Omni fazendo a de Omni. Entendi também. Eu não fiz nenhuma de Omni, cara. Eu só falei que você falaria assim. Briga. Mas não sai na mão? Vamos ligar a câmera, eu quero ver. Puxa o cabelo dele, bate na cadeira. Dois meninos brigando! Pode! Vou soprar sua vela, você vai ver. Faz aniversário pra você, sabe? Gente, eu vi um meme esses dias, muito bom, na turma de antropologia. Tava assim, a Damares com os braços abertos, assim. Meninos escutam Megadeth, meninas escutam Metallica. Muito bom. Nada a ver, mas é pra cortar a briga. Funciona. Tá vendo então, como funciona? Tava eu e o Lucas discutindo aqui, a Sofia colocou uma piadinha bem colocada com essa vozinha de algodão dela, acabou a briga, acabou a discussão, todo mundo ficou quieto pra ouvir a menina. É assim que funciona, tá vendo? Eu queria saber, pessoas que estão em casa, vocês que estão ouvindo o podcast, vocês têm filhos? Eles são filhos problema? Chama a Super Nani do Pod From Nothing, que é a Sofia. Mas voltando ao que interessa, então. Que é a Sofia, não tô brincando. Piste Sofia, já diziam os gnósticos. Isso. Nossa. Eu já vou tatuar isso, já, porque vai valer a pena. Violet, então, eu acho que... Bom, há uma questão muito... que eu vejo umas pessoas fazerem. Elas ou defendem 100% o lado biológico ou defendem 100% o lado social. Então, quando a gente fala de ter filhos, vai ter gente que vai falar, não, mas eu tenho que realmente, aquele mesmo discurso que o seu ex fez, né? Quero deixar, então, aqui o meu sangue, né? A minha genética pra frente. E aí tem o lado social também, não, porque tem muita criança por aí, por que eu tenho que ser, eu sou egoísta, então, e etc. Você percebe que dos dois lados podem estar certos, porque quando a gente fala de alguma ação nossa, tanto o lado externo a gente, ou seja, o lado social, que a gente aprende, os valores da sociedade, tanto quanto o lado também ligado à nossa genética, que dentro dessa genética também tem a questão de sobrevivência, e passar os genes à frente é também uma questão de sobrevivência da espécie, né, em macromente falando. Então, existem essas duas histórias para você falar, ou você tem ou você não tem, e nenhuma delas está necessariamente errada. Ou eu acho que é muito 880 também falar, assim, que são dois lados. Exatamente. Eu acho que não são dois não lados, são. tipo... todo um porque espectro, quem quer né? passar a genética pra frente... Peraí. Porque quem quer passar a genética pra frente, não quer passar só a genética pra frente. Aquela pessoa que quer ter um filho ou uma filha, geralmente, algumas pessoas, não é 880, não vão passar só o gene, não querem deixar só o gene no mundo, querem deixar também os pensamentos e os paradigmas dela, sabe? Ou dele. Eu penso algo parecido dentro da arte marcial também. Eu quero deixar para os meus alunos a minha técnica, o estilo que eu pratico, o modo que eu faço o movimento dentro do Kung Fu, né? Eu tenho essa vontade também, porém com meus alunos. Eu não acho que o meu ex, no caso, tenha chegado tão longe nessa linha de raciocínio de tipo, quero passar os meus valores, não sei o quê. Eu acho que era uma coisa mais
Eu acho que era metade, assim. Metade porque a sociedade diz que você tem que se reproduzir e metade porque ele realmente se achava muito importante ao ponto de ter que deixar a genética dele no mundo, tá ligado? Que eu acho uma coisa meio absurda. Acho que vai rolar uma DR agora. Vixe. DR com quem? Ele nem... Com Nem quem? ouve Não, pode. mas tipo, é uma DR, ela vai discutir relacionamento com a gente. O relacionamento dela vamos. com o ex com a gente, entendeu? Vamos, gosto. Mas olha o que eu queria dizer pra vocês. Eu acho que tudo isso, cara, na verdade, é uma puta de uma boçalidade medieval que a gente traz até hoje, saca? Porque assim, se a gente for pensar, e eu sei que a gente pode falar assim, mas olha, todos os animais têm naturalmente a necessidade de passar seus genes pra frente, e não sei o que lá, e eu super entendo isso, mas eu também entendo que a gente tem um pouquinho mais de cérebro do que a maioria dos outros primatas e tal. Exatamente. Embora alguns primatas já tenham chegado num período no paleolítico, né? Mas a gente tem um pouco mais de cérebro. A grande questão que eu acho que acontece aqui, aí também tem outra, né? Se for para passar o material genético para frente, a gente compartilha o material genético com, tipo, sei lá, 40% das pessoas do mundo. Então, tipo, se você não se reproduzir, outra pessoa vai e seu material genético, ou um muito próximo, vai ser passado para frente. Então, é uma desculpa meio besta. Mas eu acho que a grande situação é que a gente tem um ideal medieval de cuidar da prole por conta de casamento, de alianças estratégicas, no sentido de se você casa seu filho com a tribo vizinha, você vai ter uma tribo a mais para te ajudar na guerra, essas coisas todas. E isso acabou sendo passado e solidificado tanto na nossa percepção que mesmo nos dias de hoje, muita gente tem na cabeça que você é uma pessoa de sucesso quando você tem filhos e cuida deles, né? O que não necessariamente é verdade. Só que também a gente tem que discutir, para chegar num nível desse, o que é então o sucesso para uma pessoa. Porque sucesso não é mais, nunca foi, na verdade, e isso sempre foi muito motivo de frustração, e hoje a gente está finalmente assumindo que não é assim necessariamente, mas o sucesso para muita gente sempre está ligado a você ter um emprego estável, uma família de papai, mamãe e filhinho, 2,5 filhos, vivendo numa casinha de cercas brancas, né, o American Way of Life lá. E a gente segue nisso até hoje. O que é uma idiotice, é uma burrice, né, mas... Não, se alguém quer fazer isso genuinamente, tá tudo bem. Não, então, é uma burrice você fazer isso porque outras pessoas te impõem pra fazer. Se você tá fazendo porque isso é sua verdade real, sua verdadeira vontade, como a gente vai falar na magia, tudo bem. Mas se não é, você tem que respeitar o fato de não ser. Sim, e eu acho que as pessoas deviam também ter menos medo, talvez, de quebrar padrões, saca? Porque, por exemplo, nesse caso mesmo, eu lembro que a gente tinha uma amiga que tinha tido uma filhinha, e aí depois de um tempo ela teve outra, tipo, né, não planejada. E eu falava pra ele, você acha por algum motivo que, talvez porque a sociedade, a sua família, enfim, diga que filhos são uma peça, assim, são uma parte indispensável na felicidade, né, de um casal, de repente. E, cara, não é. Tanto que a menina lá, nossa amiga, ela vivia, assim, saindo no soco com o marido dela por questões de, sei lá, dela falar uma coisa e ele falar outra, dessa divergência de como cuidar, como criar, e dela querer ir embora e não poder, porque por estar em outro país, ter que ficar com os filhos lá, porque ele não queria deixar ela ir embora e levar os filhos, sabe? E eu falava, olha aí, tipo, não é um segredo da felicidade, saca? A gente tem que se questionar, eu acho, nesse sentido, e parar pra pensar se realmente é válido ou não. Ou também o lance de, que nem umas amigas minhas, ou alguém, enfim, me perguntou uma vez, tudo bem, você não quer ter filhos, mas quem vai cuidar de você quando você estiver velha? Eu falo, cara... O tanto de velho que tem abandonado, tá ligado? Quem garante que a criança vai querer cuidar de você depois, quando você tiver caquete, que nem tem obrigação também, tá ligado? Caramba, quem vai cuidar de mim é o asilo, cara. É o quê? O asilo? Quem vai cuidar de mim é o asilo. Quem vai cuidar de mim é meu amigo imaginário. É interessante porque essa
essa forma de pensar, você disse que a sua amiga ela é brasileira também ou ela é europeia? Ela era mexicana e tava lá na Bulgária. Interessante, porque esse pensamento ele nasce quando nós ainda éramos agricultores, né, em grande parte. Isso foi se estendendo por quê? Porque a forma de você aumentar a sua forma de produção era com filhos, porque não tinha esse acesso à mão de obra e tampouco a forma de pagamento dessa mão de obra. Então, realmente ter muitos filhos para você ter mais acesso à lavoura, para poder produzir mais e, obviamente, você sabe que você vai se cansar um dia, seus filhos podem continuar produzindo para você. Pequenas proles, grandes negócios. Exatamente. Exatamente. E excluindo disso, eu concordo perfeitamente também com o que a Violet disse também, exatamente. Essa reprodução social que a gente vai fazendo sobre o que é o ideal, sobre o que é a felicidade, sobre o que é... A gente acaba vendo numa questão ligada, mas a emoção de perceber, e isso o Byung-Chul Han também fala, né, que a gente acaba esquecendo o raciocínio, que a gente se entrega sempre ao emocional, e quando a gente vive só da questão ligada ao emocional, do comprar, porque eu quero sentir aquilo, pequenos prazeres, grandes prazeres, ser incluído, a gente esquece de racionalizar perante essas questões, de se questionar, né, evocando na Arendt também, que ela fala para você não cair na banalidade do mal, você tem que aprender, sim, a utilizar seu senso crítico, a fazer suas perguntas, e ela evoca muito também a questão socrática, né, de perguntar tudo e não aceitar a primeira resposta, e desmiuçando cada vez mais para melhor se entender. E daí sim perceber se está fazendo as coisas para os outros ou para si próprio. Mas beleza, antes da gente seguir aqui, eu queria fazer uma pergunta para todos vocês. Conversando aqui, tá muito legal, a gente tá problematizando coisas a serem problematizadas, a gente tá trazendo opiniões a serem opinadas e tá fazendo coisas aleatórias como sempre. Mas a minha questão é, a gente tá discutindo muito aqui, porque isso não é felicidade, porque isso não necessariamente é felicidade. O que é felicidade? Caralho, essa foi pesada, hein? O que é felicidade pra vocês? Felicidade é a partir de quê também, né? Pra mim, felicidade é eu poder fazer... Pra mim, felicidade é eu poder fazer o que eu quero na hora que eu quero. Isso é minha felicidade. Olha, é o conceito de liberdade de alguém que eu não vou lembrar o nome agora. Nossa! Vou esquecer uma referência. Mas eu vou lembrar. Mas ele falava que a liberdade é você poder se dar as próprias regras. Sim. Não lembro quem disse, mas eu vou lembrar. Eu lembro que tem um grego que falou isso, não tem? Enfim. Não vou lembrar. E pra você, minha querida Sofia? Bardoca, o que é felicidade pra você, meu complexo. Querido? Poxa, cara, tem tipo... Eu não consigo falar uma coisa que é felicidade. Minha felicidade mesmo é composta por várias coisas diferentes. Seja tomar aquele sorvete depois de um dia difícil, ou então de um dia... Não difícil, de um dia cheio, ou conseguir... ver alguém que tem muito tempo que eu não vejo. Tipo, eu não parei uma felicidade, tipo assim, aquela platônica, uma específica. Nunca parei de pensar nisso, cara. Eu acho que pra mim felicidade é uma emoção. Ela não é um estado, sabe? Mas tipo assim, não um estado. Tipo assim, uma hora eu vou ser feliz, sabe? O tempo todo. É tipo uma emoção e às vezes a gente sente ela, às vezes não. Eu estou feliz agora. Então a pergunta melhor seria: o que te faz feliz? Sim. Deitar na cama, ver série ou ler yaoi. Você percebe, Nina? Que, tipo assim, ó, resumindo... eu sou uma isso, esse é o meu mal. Desculpa, eu acho que resumindo, é poder fazer o que quer na hora que quer, concorda? De certa forma? Não sei. Não, acho que às vezes é inesperado. Às vezes é inesperado. Se você estiver ocupado para um trabalho, tem que estar lá agora. Você não pode chegar atrasado. Você decide talvez se atrasar um pouquinho porque você encontra alguém que você gosta muito na rua e quer conversar. Isso traz uma certa felicidade, mesmo não podendo. De certa forma. Não, mas o poder quem faz é você.
você decide se você pode fazer ou não. Eu tô falando nesse sentido, tá ligado? Então, nesse sentido, o poder ele é tudo, né? Você pode fazer, então faça, vai lá. É isso. Mas às vezes eu acho que é realmente inesperado, assim. Tipo, exemplo, eu no final de semana, tipo, eu tenho uma bisavó que tá bem malzinha. E a nossa família decidiu cuidar dela em casa, sabe? Contratar cuidadores e fazer todo o suporte em casa em vez de colocar ela no asilo, né? Aí já volta a questão, mas enfim. Minha tia veio de São Paulo, minha tia-avó, e aí, tipo, fez um almoço de família que eu não estava esperando. Ela fez uma peixada e a gente comprou cerveja artesanal e eu fiquei super high, assim. E foi um momento de felicidade muito grande que eu não estava planejando. E eu nunca ia pensar, tipo assim, eu não penso, tipo, vou sentar e tomar uma cerveja artesanal e ficar louca. E comer peixe da tia, sabe? Foi, tipo, totalmente inesperado e me trouxe essa emoção de felicidade. Mas você acha que você ficou feliz por quê? Pelo seu estado ébrio ou por estar na companhia de determinadas pessoas? Várias coisas. Comida boa, as pessoas também, a família. E tinham várias emoções juntos também, né? Junto com a cidade. Isso é interessante, porque geralmente as emoções elas nunca vêm sozinhas. Tem Sim. um turbilhão de coisas e a gente tende a perceber só que tá mais acentuado. Sim. Você sabe o que tem um... Se eu não me engano é Aristóteles, agora talvez eu me fale, tá? Mas ele tem uma definição de felicidade que eu gosto bastante, que eu não sei se é a correta, mas eu gosto muito. Que ele fala o seguinte... Bom, os gregos vão defender que a gente tem uma coisa que nos dá existência, né? Que é o tal do ânima, que não é o mesmo ânima da psicologia, que vai ter ânima e ânimos, enfim. Mas eles falam que você tem uma coisa que te dá vida, né? Que te faz viver. Acho que Nietzsche ou Kant vai chamar isso de tesão, alguma coisa assim. A felicidade seria o estado onde você consegue se preencher completamente, por assim dizer, com esse ânima. Então a felicidade seria um estado de externação do ânima, porque ele te preenche de uma forma tão completa que ele transborda de você. Quando a gente está falando de amor, esse daí seria o estado de ágape, né? Dos gregos. Boto fé. Mas, tipo assim, eles falam disso como um estado contínuo ou, tipo, do momento? Não, por exemplo, a emoção de Não, felicidade. dependendo do grego clássico que você vai estudar, eles vão ter algumas definições para isso. Platão ele vai falar que você chega nesse estado quando você faz o que nasceu para fazer. Né? Quando você estimula o status quo. Na verdade, a mitologia grega vai defender esse processo do status quo. Embora a palavra status quo seja bem posterior, né? Ela venha da Segunda Guerra, mas os gregos antigos vão defender isso. Então, se você é um rei, você vai ser feliz quando você reina. E você não vai ser feliz de outra forma. Quando a gente tem a Odisseia, por exemplo, né, o Odisseu, que é o protagonista, ele sofre toda uma série de desventuras quando ele volta da Guerra de Troia, exatamente porque ele é um rei. E rei reina, não guerreia. Como ele decidiu guerrear em vez de ser rei, ele sofreu por isso. Então, se você é um sapateiro, você terá que ser um sapateiro para você ser feliz. Ele tem esses... Platão vai ter essa visão um pouco mais estatizante do ser, assim. Mas a grande questão é, você estimula esse seu ânima quando você faz aquilo que você foi feito para fazer. Né? A magia vai chamar isso de verdadeira vontade, o Crowley vai chamar isso de verdadeira vontade. Quando você é feliz quando você encontra a sua verdadeira vontade e a executa, né? Então, ele vai falar que tudo é certo, nada é proibido, o amor é poder sobre vontade... E uma série de coisas assim que vão trazer esse ideal. Eu compartilho um pouquinho disso, viu? Porque hoje eu faço o que eu nasci pra fazer, pelo menos por enquanto. E eu sou feliz em muito... Oi, Faio. E morreu. E Não! a felicidade acabou. Eu tava pensando, acho... tipo assim, a gente tem várias vontades, né? Não, a gente não tem só uma vontade. Eu acho temerário a gente partir desse dogma meio religioso, né? De predestinado a nasci para tal coisa, nasci Vocação, para aquilo. Vocação, que eu acho meio estranho falar isso, porque a gente vai mudando todo tempo. E essa mudança é tão fora do nosso controle que, de repente, não nasceu pra porra nenhuma, só aconteceu. Então, pra mim, o conceito de felicidade está muito mais ligado a um estado eufórico,
não quer dizer que você não vai sair desse estado. Muito mais de euforia do que de qualquer outra coisa. Não sei. Então, felicidade pra você é euforia? São picos de euforia. Felicidade como uma questão contínua e não mutável, eu não acredito. Eu acho que é infantil pensar assim. Do meu ponto de vista. É muito utópico, então tem que ser feliz para toda uma vida, é isso que o século XXI acaba patologizando as questões, as pessoas cada vez mais depressivas, mais ansiosas, também para se julgar. Por que eu não tô feliz o tempo todo? Por que eu não tô em maravilha? Por que eu não tô sempre bonito? Por que isso tudo? Sim. Então, Pô, eu acho tem a casa esse top, tem um pensamento. carro top, tem um cachorro top, tem os filhos top, por que eu não sou top? Porque eu não Isso, tô estou todo top? feliz, estou todo feliz, isso, em todo momento. Então, não acho, porque euforia de uma forma sempre, é uma patologia que dentro da psiquiatria vai chamar de mania. Né? Então, a pessoa bipolar, ela sofre muito disso. Então, ela vai ficar eufórica numa parte tão violenta, tão alta, que ela começa a pagar drink para todo mundo, pagar coisa, traz o mendigo para casa, esse mendigo rouba a casa, traz não sei quem, começa a pagar para todo mundo, fica endividado $3 mil de endividamento, só pela euforia, entendeu? Então, dentro da psiquiatria pode ser considerada uma patologia. Você é bipolar, Lucas? Não. É porque pelo jeito que você falou, pareceu tanto que foi um depoimento seu, assim, sabe? Eu gosto de estudar porque eu tenho uma pessoa que eu tratei que ela passa por uma psiquiatra, inclusive, que me passou que ela é bipolar. Então eu tive que estudar bastante para saber o que é, como lidar. Eu morei com uma pessoa bipolar. Foi... Tipo, não foi uma experiência ruim, mas era complexo pra mim lidar, sabe? Entender, assim, os espíritos, assim, de mania e... Eu acho que o Border também tem isso. Eu me sinto meio assim, às vezes. Existem comorbidades também, viu, Violet? Então, tem borderlines que também têm traços bipolares. Mas tudo tem que ser visto, obviamente, por profissional. Sim. Ô, Lucas, então me explica Violet também, né? O que seria esse negócio de borderline? Quer explicar, Violet? Porque eu tinha uma amiga também que tinha. Ela me explicou mais ou menos, só que eu fiquei meio... Tipo assim, é bipolar? Não. Não, exatamente. Aí eu fiquei meio voando. Olha. Bom, vai, fala, pode falar, Lucas. por favor. Fala Eu quero que dê um depoimento de uma pessoa. Violet, você... Não, faz assim. Fala você o seu ponto de vista Não técnico. falhou, O que a Sophie falou? Oi? Eu também voto na Violet falar primeiro. Eu também voto na Violet falar primeiro. Né? Ai, meu Deus. Ai, Deus meu. Vivencia isso. Então, É a sua experiência, Flor, ela não tá errada, sabe? Então, o Border pra mim é viver literalmente uma montanha russa o tempo todo, assim. Eu não sei o que é acordar me sentindo ok. Eu sei o que é acordar todos os dias me sentindo ou muito, muito deprimida, assim, muito, muito angustiada, ou muito feliz, eufórica, ou com muita raiva. Eu não tenho meios termos. Eu tenho que ter um controle muito grande sobre as minhas crises de ira, porque eu tenho crises de ira, assim, por coisas que normalmente as pessoas não teriam, mas eu às vezes, eu tenho, e é num nível muito intenso, e hoje em dia eu meio que aprendi a controlar isso, sei lá, meio que na força, porque é complicado. As pessoas não têm culpa, né? Então, e eu me recuso a tomar medicações, então eu acabo tendo que lidar com isso desse jeito. Que mais? É o medo do abandono. É o medo... Até porque o Border, pelo menos, foi o que o psiquiatra passou pra mim, a psiquiatra passou pra mim, e faz muito sentido. O Border, uma das razões pela qual ele é desenvolvido é porque por traumas, né, que a pessoa passa, e principalmente traumas relacionados ao abandono, e assim, eu tive em vários sentidos, e isso se desenvolveu dessa forma. Então, por exemplo, nos meus relacionamentos, eu acabo me desgastando de uma maneira muito, muito absurda
pra, às vezes, sei lá, chegar ao ponto, parece que não, sei lá, mas chegar ao ponto de implorar pra pessoa não me deixar de jeito nenhum, como se sei lá, se ela fosse embora, parte de mim fosse junto. E não é só o lado romântico, né? Porque, obviamente, quando a gente gosta de alguém, a gente não quer que a pessoa vá embora. Mas eu realmente, eu chego a extremos, assim, por medo de ser abandonada, por medo de ficar sozinha, se eu não me policio e não puxo isso pra razão. E fora isso, é a delícia de comer depressão com granola no café da manhã todos os dias. Mas é isso, basicamente é isso. Valeu por compartilhar. Que legal, acho muito legal esses depoimentos, para as pessoas entenderem que existe, assim, que não é uma coisa que a pessoa inventa da própria cabeça. O termo borderline, o próprio nome já fala, né? É a borda da linha, ou seja, limite, tudo no limite. Tem uma psiquiatra, ela é integrante, ou se é presidente, uma coisa da psiquiatria lá americana, enfim, ela trata muito o borderline numa analogia que eu gosto muito. Que eles falam, se o psicopata é a pessoa sem emoção nenhuma, obviamente mínimo de emoção possível, o borderline é justamente o contrário. É emoção a todo limite, no limite. Então é raiva, é tristeza, é amor, é solidão mesmo. Sim. E isso vai causando uma certa... Através, obviamente, é uma tendência já a ter, e a pessoa acaba desenvolvendo a partir de um trauma muito forte, um gatilho que acontece, isso vai desenvolvendo, né? É por isso que as pessoas... Desculpa até te cortar, Lucas. Pode, por favor. Mas é por isso que as pessoas... Que borderline, normalmente, quem tem borderline, na maioria dos casos, ou tem gravíssimas tendências suicidas, ou normalmente tem muita ansiedade junto, síndrome do pânico e tudo. Porque é como se a gente não tivesse paz em nenhum momento, sabe? É desgastante demais. Tá. Você falou exatamente o que essa amiga minha tinha. Era desse ponto aí que ela sofria mesmo. Sim. É isso. Só queria falar, gente, só pra dar um alerta geral aí, eu queria dizer que... Porque assim, né, a gente tem sempre... A gente falou isso até já no podcast de hoje, as pessoas que acham que suas verdades são absolutas, enfim, né? Borderline, ele é um mal diagnosticável, tá? Ele é diagnosticado através dos sintomas, ele não tem pelo menos não por enquanto, uma medição. Diagnóstico. Isso, difícil de diagnóstico. Ele não tem uma medição hormonal, por exemplo, você não consegue fazer exame de sangue, nem nada disso, ele é diagnosticado através de sintomas. E ele é um mal psicológico, tá? Uhum. O que quer dizer que não é porque você fica bravinho agora, ou porque você tá tristinho, que você necessariamente tem um borderline. Tá? Não vamos romantizar o problema, assim como as pessoas costumam fazer com toque e depressão. Tá? Depressão é uma doença, é um problema biológico e precisa ser tratado. Agora, as pessoas romantizam a depressão falando como? Quando você tá triste, você tá deprimido. E não é a situação. O borderline é a mesma coisa. É um mal orgânico, precisa de tratamento, precisa de acompanhamento. E se você desconfia que você é borderline, não sai por aí romantizando a coisa. Vai no médico ver. Inclusive, Nino, inclusive, eu acho que, por mais que eu ame muito esse filme, eu acho que aquele filme Garota Interrompida, com a Winona Ryder e a Angelina Jolie, e acho que uma outra, a loirinha que eu esqueci o nome, eles fizeram isso. Porque, tipo assim, eles romantizaram uma parada que não deveria. Tipo assim, a Winona Ryder, se eu não me engano, ela é diagnosticada com borderline. Mas assim, o borderline dela, na verdade, que ela é internada aonde lá? É tipo um hospício, né? Mas não é esse o nome técnico. E ela é internada lá, mas assim, no final das contas, meio que fica subentendido que ela é só uma patricinha com crise de identidade. E é uma coisa leviana, sabe? E não é bem assim que funciona, tá ligado? Não é assim. A loirinha que você falou é a Brittany Murphy.
Isso, exatamente. E não é assim. E eles fizeram exatamente isso. Então é meio foda. E muita gente, inclusive, romantiza também por ver o filme, enfim, ou por ter esse tipo de referência. E não é certo. Doença psicológica não é Primeiro, não é brincadeira, né? Pra gente ficar, eu sou depressivo. Que nem, né, como é que chama aquele cara que fez o Lucas Hype lá, que você gosta? Michael Kister. O Michael Kister. Ele tem uma música que eu acho fenomenal, eu vivo cantarolando ela. Ele fala, né, depressão, bipolaridade, tenho tudo isso e também tenho ansiedade, como que eu sei disso? Eu pesquisei por isso, e se tá na internet, você sabe que é verdade. Não é assim que as coisas funcionam, tá? O próprio Michael Kister nessa música dá, né, ele dá o alerta dele, porque ele tem, até onde eu vi, depressão, essas coisas todas. São males que sim, atacam, não é frescura, não é falta de Deus, não é... falta de família, falta de religião, não, tá? Não tenham vergonha de você ir num psicólogo, num psiquiatra. Aliás, é uma coisa que eu sempre recomendo, todo mundo tem que ir num psicólogo, num psiquiatra, para fazer para conversar, para deixar, né, para fazer as coisas acontecerem, não é coisa de louco. Sim. Eu acho que isso é tão legal, o estudo da mente em si, ele é muito legal. Ele é tão legal que eu comecei a fazer uma pós nesse campo. Então, tipo... não romantizem, mas também não negligenciem. Se tiver alguma coisa, procura um profissional. Muito bom, Nino. Lembrando que o nome pode vir também por transtorno de personalidade limítrofe. É hoje em dia mais utilizado. Uhum. Eu acho que é exatamente por isso, né, Lucas? Pra tirar o romance da palavra, né? Pois é. Agora tem que chamar transtorno de humor depressivo, para não falar depressão só, exatamente. E é uma coisa psicológica, mas é uma coisa que afeta o físico também. Porque eu já tive situações de ter uma crise de ira tão violenta e não poder surtar, tipo, não poder colocar pra fora, porque a situação não me permitia, que eu acho que foi uma das coisas mais assustadoras que já aconteceu comigo, assim. Eu travei. E eu senti como se os meus nervos estivessem enrijecidos. Eu não conseguia me mexer. Tipo, eu não conseguia dobrar as minhas articulações, sabe? De tão travada que eu tava, assim. Era doloroso pra mim me mexer direito, sabe? Eu não conseguia me mexer direito. Então é uma parada realmente que é muito surreal, assim. E eu acho que se a pessoa se identifica, realmente tem que ir atrás do diagnóstico e ver aí algum tipo de tratamento. É porque eu sou teimosa nesse sentido de não tomar remédio, já tomei pra ansiedade, mas eu meio que me recuso a ficar tomando remédio o tempo todo por uma coisa que, sei lá, sabe, eu já meio que tô acostumada. Mas sim, tem que ir atrás de tratamento, sim. Lembrando, gente, que quando se fala de psicológico, ele não é separado do físico, tá? Quando a gente fala de psicológico, é uma reação física. Então, o pessoal que acha aí que o amor é uma coisa que vem do astral, não. O amor provém de síntese proteica de neurotransmissores que ocasiona a sensação que vocês sentem e dizem que é amor. Sim. Então, totalmente físico. Você está doente. Paixão, ela já foi considerada muitas vezes patologia, tá? No passado. Hoje em dia não, mas vem de patos, inclusive. Ah, mas no passado tudo era considerado patologia, Lucas. Exato. Mulher com patos era Patos, Minas Gerais? Possessão demoníaca. Realmente. Acho que no início já teve tempos aí que os próprios médicos falavam, não, homens até 25 anos podem transar só 3 vezes por semana, porque além disso aí dá dor de cabeça, pode levar ao infarto. Engraçado. É verdade. Santa Sofia é a padroeira das viúvas. Pronto. Fechando pode com chave de Uau. ouro, hein, Bardoca. Nunca fui nem casada. Se casar já Por sabe. isso mesmo. Hoje, eu tava no É por mundo isso aqui, mas eu mesmo, tava Sofia. Você Oi, pega, diga. você pega as viúvas e as reintroduz à sociedade, entendeu? Oi, você pega as viúvas. Aí, Vida de solteiro. É. Chego pra elas e falo assim, véi, vamos testar uma coisa nova aqui, ó, chama poliamor. Bora!
responsa, Bom, senhores, Nossa. Pelo menos hoje eu não vou colocar vocês pra fecharem o negócio, né? Eu vou fechar eu mesmo. Porque vocês ficam todos timidozinhos, vocês têm que aprender a se soltar, pessoas. Vocês estão no território público. Aqui na internet nada de mal acontece, ninguém xinga ninguém, todo mundo é só amor, cara. Com certeza. Verdade. Você tá imaginando por quê? O medo que vocês têm. É verdade. Bom, senhores, então é o seguinte, olha só, a gente chegou ao final de mais um From Nothing, o podcast da família tradicional brasileira. Aquele momento que a gente vai parar agora, todos nós pararemos para juntar as nossas mãos, fazermos a nossa oração das 6 da tarde e tomarmos a nossa dose diária de cloroquina. Para isso, antes de mais nada, vou começar com as nossas despedidas, começando com ele, sempre ele, Gubardoca. Então, muito obrigado a vocês estarem aqui na missa hoje. Foi uma noite espetacular. Todos os irmãos, abençoai vocês e vão para os seus lares agora e fiquem com a luz de Deus. Parece um feitiço, né? Eu achei. Parece um feitiço. Vão pra casa de vocês. Vou abrir um portal aqui. É um esconjuro. O mago é Blind. imbatível. O Frei Lucas Pacheco. Eu achei engraçado quando tá falando da cloroquina ali, você quase falou de pirona depois. Achei engraçado. Não. Mas agora é a Anitta, vocês ouviram disso aí? Fica o próximo podcast falar sobre o novo medicamento. Anitta. Enfim. É verdade. Enfim, então já que é pra dar uma despedida legal, eu vou dar a melhor de vocês. Pense naquela coisa que vocês mais gostam, usem a imaginação e essa é a minha despedida. Tchau. Cusão pra caralho. Irmã, querida irmã, não, hoje quem vai ser a última vai ser especial. Então, querida irmã Violeta. Muito obrigada pela companhia, pelo suporte emocional. Realmente hoje foi muito incrível. Amei estar na companhia de vocês. E é isso aí. Viva o niilismo. Viva o niilismo. E por final, a padroeira de todos os brasileiros que escutam esse pod From Nothing aleatório. Aquela pessoa que traz a paz, o amor. E das viúvas. A caridade. Eu já chego lá. Não atrapalhe a minha exortação. A verdadeira Hosana nas alturas. Minha querida, amada, idolatrada. 3 Ave Marias pra ela. Sofia. Agradecimentos. Muito bom estar aqui convosco nessa bela noite. E fiquem com os deuses, paz e amor no coração sempre. Não se esqueçam disso. E boa noite. Só para lembrar, Sophie, ela está no meio de nós, corações ao alto, nosso coração está na Sophie. E, com isso, me despeço também eu, o profano desta noite, Nino Delane, aquele que vem para colocar a sementinha da discórdia e deixar vocês com cada vez mais raiva da humanidade. Todos que vão às suas casas com a paz e a luz do Espírito Santo da Divina Sofia. Nossa, apareceu muito agora o encerramento da Algon. Da Divina Sofia. E todos vão... Atenas está por você, ou Nino, não? Atenas está conosco e a Divina Sofia também. Muito obrigado a todos vocês, um beijo e até a próxima.